No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o iceberg de conceitos que é o FIRE. Eu vou fazer isso falando muito sobre a minha história, como eu aprendi cada conceito. Inicialmente, minha cabeça e provavelmente de vocês estava desse jeito. Começamos a entender FIRE, um monte de coisa, um monte de recurso, de palavras que a gente não entendia, um caos total. E a minha ideia é guiar vocês para que vocês cheguem nesse nível de compreensão. Algo muito mais estruturado, onde vocês conseguem entender, estabelecer relação entre os conceitos e, além disso, explicar para outras pessoas sobre esses conceitos. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas teve seu primeiro contato com interoperabilidade da mesma forma que eu. Surgiu alguma demanda onde era necessário enviar dados para a RNDS e o formato adotado pela RNDS é o FIRE, né? Só um detalhe, eu vou começar a chamar a interoperabilidade de interop. Então, o cenário que a gente se configura é o seguinte: a gente tem o primeiro momento onde há uma demanda da RNDS, então a gente começa a entender e explorar a RNDS em si, né? E explorar a RNDS, de fato, não tem muitos problemas, né? A gente não está criando, nem modelando nada em FIRE para enviar as destinações. A gente está simplesmente olhando algo que já foi modelado, algo que já foi pensado e traduzindo isso no nosso contexto. E essa tradução normalmente é feita através de um converter, né? Eu tenho uma série de dados num banco de dados, no meu formato. Eu vou ter que traduzir isso para o formato da RNDS, que é o JSON. Até aí, os devs não têm muita dificuldade em entender JSON, entender como fazer um converter e enviar para um endpoint, porque o servidor da RDS nada mais é do que um servidor REST, né? Então ele aceita requisições e devolve uma resposta. Eu acredito, inclusive, que nesse primeiro momento, a plataforma que vocês vão ter contato vai ser o portal de serviço do DataSUS, e a maior dificuldade vai ser entrar no manual de integração e entender para onde você tem que olhar, né? Tem muita informação e existem dois tipos de modelo. O modelo de informação, que elenca tudo que é necessário para montar o JSON. Mas o modelo de informação, ele é diferente do modelo computacional, que é o JSON em si, né? Então, nesse primeiro momento, você vai ter uma dificuldade em achar o modelo, entender que existe um modelo informacional e um modelo computacional. Mas para você implementar de fato, você olha para a estrutura do modelo computacional. Para você entender o que eu preciso, todos os dados que eu preciso garantir que o meu sistema tenha, é lá no modelo informacional. Agora, voltando para o grafo, uma questão importante é que é comum, né? Então, comecei a entender a RNDS, vejo que eu tenho que enviar os recursos para um endpoint da RNDS. Esses recursos são JSON, mas eles seguem um padrão, e o padrão é o padrão FIRE. E aí, eu entendo que todo mundo se deparou com essa tela, com esse padrão, onde a gente tem todos os recursos disponíveis, e começou a dar uma explorada, e de fato não são difíceis. Como vou usar o mesmo exemplo de sempre. O patient, ele não é difícil de ser compreendido, a gente tem alguma série de valores e ok, tá tudo certo. Então a gente entende o que esse recurso aceita e como a gente deve enviar, o formato que a gente deve enviar e as regras. A maior dificuldade é entender que essa documentação, de fato, não tem tanto valor porque ela é um guia para qualquer pessoa, ou vamos aumentar um pouco, para qualquer país, comece a adotar o FIRE como padrão. Existe um movimento muito forte de personalizar esse recurso, restringindo as opções que estão aqui para o meu contexto. Se, dentro dessa restrição, eu perceber que faltam informações, eu crio uma extension e essa extension vai estar adaptada ao meu contexto, à informação que eu quero receber. E eu entendo que para qualquer pessoa que só vai trabalhar no envio de dados ou no acompanhamento dos modelos da RNDS, parar nesse primeiro passo não tem nenhum problema. No meu caso, eu basicamente tenho que acompanhar se existe alguma atualização dos modelos, ou se tem algum modelo novo. Se existe alguma atualização, eu entendo o novo recurso, o que foi alterado, o campo que foi alterado, e passo isso para o time de desenvolvimento. Até aí, beleza. Mas eu dei um segundo passo, porque eu me interessei por esse mundo do interop, né? E foi o seguinte: eu esqueci um pouco a RNDS e foquei muito mais no FIRE. E como eu foquei muito mais no FIRE, né? Eu basicamente comecei a olhar os recursos e vi que eu estava focando muito nos recursos práticos e clínicos, né? Paciente, organização, mas é que a gente tem recursos estruturantes do FIRE que eles são muito importantes para quem está de fato modelando. E o primeiro
recurso que eu olhei foi o bundle. Por que foi o bundle? Todos os recursos da RNDS começam com o Resource Type Bundle. Para quem é da informática, entende que esse bundle significa agrupar, né? Então, eu não vou enviar só um recurso patient, não vou enviar só um recurso observation ou immunization. Esses recursos precisam estar dentro do contexto. E é o bundle que oferece esse contexto, né? Então, por exemplo, esse daqui é o RIA-C, se não me engano. Não, RIA-R. Eu vou ter primeiro o recurso composition, que vai adotar o perfil, né? Então ele foi perfilizado para ser um BR, registro imunobiológico administrado em rotina. Tem características próprias, restrições próprias. Eu vou ter outro recurso immunization, que também vai ser perfilizado para imunobiológico administrado 3.0, mais um chamado condition. Vai colocar o CID-10 ali, que é o perfil do BR CID-10 avaliado. Ok, comecei a entender. Entendi também que todo bundle, o primeiro recurso é composition. Consegui compreender mais o porquê dessa estrutura tão robusta e tão repetitiva da RNDS. Logo depois do bundle, eu comecei a entender um pouco mais sobre profile, que é exatamente como eu mostrei para vocês. Através de diversas reuniões, diversos consensos, principalmente falando do governo brasileiro, eu defino o que deve estar presente, o que não deve estar presente, as restrições que eu tenho que ter em cima daquele recurso, quais códigos vão ser aceitos, né? Por exemplo, no último recurso do RIA-R, é um condition. O que é essa condition? Ela aceita um BR CID-10 avaliado, ou seja, tem uma terminologia por trás que é usada e aceita para esse recurso. Então a gente trabalha com diversas terminologias. Só que a gente entende que o BR CID-10 não é a única, mas para o Brasil talvez ela seja mais utilizada, por isso que escolheram esse tipo de terminologia. Então você começa a entrar mais também no mundo das terminologias e entender que as relações de equivalência, ou seja, como eu equilibro, né, se um sistema registra CAP2 e outro CID-10, né, como eu vou relacionar esses tipos de terminologia, que é um outro mundo e muito difícil de ser explorado, né? Qual que é o próximo passo, né? Como os profiles são criados, porque a gente tem diversos recursos e daí alguém tem que criar um perfil para o seu contexto próprio. Daí eu entrei em Structure Definition. Structure Definition, já tem um vídeo sobre isso no canal. Ele é basicamente um recurso que origina todos os outros recursos. É nele que você diz todas as regras, como vai chamar o recurso, como você publica esse recurso, né, quando você dá uma URL. Ele também cria o bundle, né, a partir dele que você monta aquele conjunto, aquele contexto para ser enviado. Então ele é um próximo passo para entender como as coisas são feitas. Aqui eu também coloquei os value sets e eles têm muito a ver com terminologia, né? Então se eu estou usando o CID-10, eu vou aceitar todos os CID-10 ou eu vou aceitar só uma parte dos CID-10 válidos? Então os value sets estão relacionados a isso, né? Ao que é aceito, porque as terminologias são muito grandes, mas os contextos dos perfis são muito mais específicos e não precisam necessariamente aceitar tudo. Aí eu não sei se aceita o CID-10 completo ou não no RIA-R, todos os CID-10, mas é para isso que o value set. E aí a gente vai entrando em mais alguns temas. Bindings está aqui porque era algo que eu sempre escutava falar nas reuniões e ficava perdido, falava, o que é bindings? Eu entendo até por trás o que seria esse bind, mas no file, o que ele representa? Se a gente vir aqui em qualquer recurso, eu estou em Observation, pode ver que alguns campos têm esse tal de bind. O que ele significa? Ele significa que aquele campo só aceita determinados valores. Aqui nesse caso são esses aqui. São valores que já estão pré-definidos por status. Mas esse bind pode também estar relacionado a terminologias. De novo, o caso do CID-10. Aquele campo tem um binding para aceitar, lá dentro daquele recurso tem um campo para aceitar só o CID-10. Então ele não vai aceitar outra coisa. Então bind significa essa ligação entre recurso e o que é aceito dentro dele. Por último, eu deixei ele meio separado porque ele tem bem a ver com RNDS, tem a ver com recurso também, tem a ver com guia de implementação, que eu já vou falar um pouco. Tem o Simplifier. Como eu exploro o Simplifier? É basicamente isso, porque eu tinha que lançar algumas mudanças por causa da RNDS e ficava um pouco perdido no Simplifier, porque é muita informação, tem muita coisa para clicar, tem vários itens aqui. Até que eu comecei a me achar, comecei a entender que, então, se eu quisesse procurar algum recurso sobre CID-10, por exemplo, tá aqui. Aquele recurso que tá lá no JSON que mandaram, ele obedece às regras que estão aqui. Então eu consigo entender, explorar, daí eu consigo entender mais o que é aceito em cada campo, como é aceito em cada campo, como as informações são organizadas aqui dentro do Simplifier. Por último, eu entendo
que eu estou nessa etapa. É digamos que um terceiro passo, né? Que é entender guias de implementação, modelagem de recursos e BR Core. Vou começar pelo BR Core. O BR Core começou a surgir uma dúvida na cabeça do propósito dele recentemente. Porque se eu tenho a documentação do Fire com os diversos recursos que precisam ser perfilizados, então todo mundo que for trabalhar com Fire, que seja além da RNDS, ou seja, por algum motivo próprio, ele vai ter que criar o próprio recurso, o próprio perfil em cima de um recurso, e daí vamos ser diversos perfis. Então, uma linguagem que era para ser de troca, uma linguagem universal para troca de dados em saúde, ela começa a ter problemas de comunicação, né? E o BR Core, ele vem exatamente para solucionar esse problema. Então, o Brasil juntou um time de especialistas que olharam para o Fire, entendem a realidade do Brasil, realidade principalmente regulatória, né? Do que precisa ter e como funcionam as coisas na área da saúde, e organizaram os recursos para que todo mundo utilizasse esse mesmo recurso. Daí tem a característica que todo recurso BR Core começa com BR Core. Daqui foi muito interessante. Eu não sei, para mim abriu a mente, expandiu a mente sobre como esses recursos são criados. É bem interessante dar uma explorada aqui. Agora a gente realmente está se encaminhando para o final do vídeo, porque compreender a modelagem de recursos e os guias de implementação é a etapa que eu estou hoje. Então não consigo discutir muito sobre eles. Mas eu entendo que eu estou dando um passo de só implementador, de só receber recursos já definidos pela RNDS, para conseguir modelar e criar meus próprios recursos, meus próprios perfis, ou nem criar próprios perfis, utilizar os perfis do BR Core da maneira adequada para que eu consiga fazer trocas que não sejam só com a RNDS, ou inventar novas trocas. Por exemplo, hoje eu falei sobre vacina, mas se eu quisesse falar alguma coisa sobre risco cardiovascular, pré-eclâmpsia, não existem modelos do FHIR pré-estabelecidos pelo governo para que existam trocas de informações desses grupos específicos, né? Desses problemas específicos. Então eu estou bem nessa etapa. É uma etapa um pouco difícil, né? Como eu modelo, deve ter um processo, deve ter alguma coisa pré-definida. Eu sei que existem vários cursos, pretendo fazer algum para entender como a modelagem acontece, mas também como eu vou criar um guia de implementação dentro do modelo que eu criei. Porque então, se eu crio, pode ser um bundle novo, eu preciso lançar esse guia de implementação para que qualquer pessoa consiga implementar ele. Então eu estou bem nessa etapa. É uma etapa que eu entendo que é um salto grande e é difícil de ser feito, porque eu vou precisar de casos reais para conseguir de fato implementar e ser efetivo, né? Modelar e implementar e ser efetivo. Então, vou parar por aqui o vídeo, agradecer a todo mundo. Peço que sigam o canal, deem um like, compartilhem, porque é muito bacana produzir esses conteúdos. E eu produzo porque eu gosto mesmo, mas também é bacana receber o feedback de vocês, quando vocês comentam, quando vocês deixam um like. Agradeço a todo mundo então, muito obrigado.